Bom, a gente vai conversar hoje com o ex-vereador Pedro Mota. Ele é aqui de Jacareí mesmo, tem 64 anos, 2 mandatos como vereador aqui em Jacareí. Muito obrigado por aceitar esse convite para a nossa entrevista. Eu agradeço o convite, eu estou à disposição. Tudo que for em benéfico ao município, que precisamos esclarecer ou conversar, eu estou à disposição. Só uma correção. Depois da manhã eu completo 64 anos, mas eu agradeço a lembrança. Vamos falar um pouquinho, começar a entrevista falando sobre a sua infância aqui em Jacareí. Quais são as recordações que o senhor tem da cidade, da sua infância? Olha, as recordações que eu tenho da cidade na minha infância, eu nasci em São Silvestre, no nosso distrito aqui bem próximo. À época, meu pai era inspetor de quarteirão. Ele era politizado, era correligionário do Carvalho Pinto. Inclusive, após a data do seu falecimento, eu encontrei um livro preto dele com aquelas capas desta grossura, com aquelas canetas, a tinta escrito, e ficou para relíquia guardado. Me recordo que a vinda aqui para o centro da cidade, onde nós estamos, aqui neste local, onde está situado o fórum e a prefeitura, que era verdadeiro brejo. Aqui era depósito de madeira. Era, com todo respeito, o famoso esmaga-sapo. Tanto sapo que tinha. Aqui era tufo puro. Onde é a Avenida 9 de Julho, todo aquele lado direito, indo daqui para lá, ali era uma tapera, era uma casa de barro feito com taquara pelos índios. Onde tem a igreja aqui, da igrejinha do Avareí, onde era realizada as grandes quermesses na cidade, toda aquela área não era a construção que existe hoje, era um padrão pobre, sim, realmente coisas de roça, sabe? Mas era muito gostoso. Do lado esquerdo nós tínhamos a escola agrícola, que era o sonho de qualquer jovem, entrar na escola agrícola, se ingressar na escola agrícola. Um pelo estudo, o outro pela fanfarra que lá existia. Era uma família grande a sua ou não? Éramos uma família de 14 irmãos. Nossa. E depois, com as idas daqueles que já partiram na frente, hoje nós estamos em 8. Mas graças a Deus é uma família unida. Quando um precisa de alguma coisa, só dá o sinal verde que todos estão próximos, estão ajudando. Nós nunca tivemos um problema de desavença entre nós, porque nós sempre procuramos buscar o bem. E nós entendemos que o bem só vence o mal se estiver acompanhado do bem. E é por isso que nós conseguimos vencer o bem. E nessa trajetória, eu passei, hoje é o nosso museu aqui do Vale do Paraíba, estudei na escola aqui no famoso grupão, que é o Coronel Carlos Porto, depois eu fui para o Cênis Silva Prado, depois eu fui fazer faculdade, hoje estou formado em gestão pública, fiz o meu comércio, aqui tenho minha casa, aqui eu me casei, criei meus filhos, tenho meus netos, sabe? Participo de campo de futebol, que eu adoro futebol, participo do lado social, de um bom baile, que eu gosto de dançar também, de um bom baile. Estou sempre na ativa, sabe? Não é o festeiro, eu sou participante. Gosto de um bom passeio a cavalo, gosto de viajar, sabe? Gosto de uma boa pescaria. Tudo isso é gostoso. Essas coisas a gente vem trazendo da infância, vem amadurecendo. Com o tempo você pode até deixar um pouquinho para lá, porque a idade a cabeça pensa, mas não comanda o corpo como antigamente. Como é que foi crescer nessa família de 14 irmãos? Que tipo de educação que seus pais deram para vocês todos? Uma educação muito rígida? Como é que foi essa parte da infância com a família enorme assim? Não, com a família grande, a educação que ele deu foi das melhores. Tanto que é das melhores que nós estamos aqui conversando um papinho bem sereno, bem gostoso. Entendeu? Cada irmão procurou as suas atividades, cada irmão procurou o seu objetivo na vida, não existiu desavença. E nessa tranquilidade serena, aquele tempo, não é igual é hoje. O pai bate no filho, a mãe bate no filho, aí vem o conselho tutelar, vai repreender a mãe, vai educar. Não, naquele tempo não tinha nada disso.
Era apenas o olhar do pai, o olhar da mãe. Franziu a testa, movimentou os olhos, já sabe se está gostando ou não. As coisas eram conversadas depois, era colocado o prato limpo. Filho, você errou. Filho, você não deveria fazer isso. Filho, parabéns. É isso mesmo. Encontrou alguém, cumprimenta, abraça. Isso não faz mal para ninguém. Isso é gostoso. Isso faz a gente viver, faz a gente ficar alegre. Então, esta educação nós tivemos. Nunca fugimos de uma igreja. Eles sempre foram religiosos. Hoje, meu filho é membro de cursilho, ele é cursilista, entendeu? Minha irmã é catequista. Então, a gente vai se desenvolvendo desse lastro. E é muito gostoso. Alguns partiu para a política, que foi o meu caso, o caso de Demésio. Mas fizemos uma política do bem, o lado bom. Essa foi a nossa grande vantagem também. A Jacareí dos anos 60, o senhor poderia falar que era uma cidade onde todo mundo se conhecia, porque tinha pouca gente, as famílias, uma família conhecia a outra? Bem, é bem verdade que se conhecia. Mas o mais gostoso nisso tudo, que lá nos anos 60, 70, não é essa violência que existe hoje. Hoje talvez você não conheça teu vizinho porque você tem medo de sair à rua. Talvez você vai levar teu filho, um parente até a escola, porque você não sabe o que vai acontecer. Antigamente não. Era um tomando conta do outro. E isso era muito bom. Você poderia andar sossegado de dia, de tarde, de noite. Nós tínhamos apenas 2 cinemas aqui na época. Hoje, aqui na rua, antigamente na Rua da Santa Casa, tinha um cinema chamado Paroquial, Cineminha do Padre. Quantos e quantos filmes do Mazzaropi, do Tarzan, do Zorro, eu assisti lá, porque era o mais barato que tinha. Outros eram um pouquinho mais caros. Nós tínhamos dificuldade por falta de avenidas e ruas aqui, sabe? Mas o desenvolvimento vem chegando, a tecnologia vem andando, alcança, e quem não acompanha o progresso fica para trás. Jacareí foi acompanhando e acompanhou. Demorou um pouco, mas acordou, está aí. E o senhor falou no comecinho da entrevista que o seu pai era um grande fã do Carvalho Pinto, que foi um político bem famoso nos anos 60 em São Paulo, né? Muito rival do Adhemar de Barros também. E quando é que o senhor começa a se interessar pela política também? Foi por influência do seu pai ou isso é a parte? Não é, tudo na vida da gente é direcionado por política. Dentro do trabalho, para você se dar bem no trabalho, tem que exercer uma política. Você, para comandar uma liderança, tem que exercer uma política. Você, para se envolver com alguma coisa, tem que estar politizado. Aí você começa a somar um político, com um político da família. Sabe que lá em São Paulo, Carvalho Pinto e Adhemar de Barros, eles eram adversários políticos, mas não eram inimigos. Então, quando eles tinham os contatos, entendeu? Isso era bom. Quando surgiu essa avenida Adhemar de Barros aqui, a famosa Bica do Boi que nós falamos, foi em função do próprio nome da Adhemar de Barros de São Paulo. E isso veio trazendo. Aí meu irmão, meu padrinho, falecido padrinho Aparício Lorena, quando tinha o jornal O Combate, morava logo aqui atrás da Matriz. Ele passou pela Casa Legislativa aqui. Inclusive dá nome a uma sala aqui da Câmara, né? Tem o nome numa sala. Ele era um dos políticos. Então tinha meu pai, tinha o meu padrinho, aí veio o Demésio na sequência, que foi vereador em 76. Demésio é mais velho que o senhor. Demésio é mais velho do que eu. Aí tem o Demésio, foi vereador, depois exerceu 2 mandatos de vice-prefeito. E eu acabei me enganjando em auxiliar ele, porque enquanto ele andava por um lado, eu andava por outro. Ele via alguma coisa de um lado, eu reportava ele de outras necessidades, para buscar o benefício. E nós sempre tivemos sucesso nesses contatos nossos, porque nós conseguimos realizar o que nós queríamos. Aí eu acabei, de repente, fui vendo, me filiei a um partido, concorri às eleições, tive sucesso, e dali para frente acabou pegando gosto no sangue, sabe? Mas a primeira afiliação partidária do senhor é ainda no comecinho dos anos 80 no PMDB, sim, né? Foi no PMDB. Dr. Telmo, Demésio, Mário Ney,
Aí em São Paulo tinha o Orestes Quércia, Mário Covas. Mário Covas, André Franco Montoro, entendeu? Depois que veio andando os outros, sabe? O próprio Fleury, sabe? Então a gente tinha esses contatos. E aqui em Jacareira tínhamos o irmão do Fleury, o Lilico, que era um militar e tal. Mas é gostoso, acaba pegando gosto, se envolve. Depois que você se envolveu, aí fica difícil. A não ser que, se você estiver mal intencionado, não tiver com as ideias avançadas, não quiser procurar o bem, é melhor você se afastar. Então, eu entendo assim, eu estou na política porque eu quero buscar o bem, porque eu sou do bem. E se eu não ocupar esse espaço que eu ocupo, você pode ter certeza que uma pessoa do mal vai ocupar esse espaço. Aí, além do mal que já existe, mais um. Então, eu entendo que todas as pessoas do bem devem ocupar seu espaço. Deve vir se interagir com a política, deve vir conhecer a política. Se quiser, pode vir assistir uma sessão de Câmara, pode acompanhar um mandato do seu vereador, pode acompanhar um mandato executivo de um secretário. Sabe? Tá aí essa moça que colocou uma multa no veículo da prefeitura. É porque ela enxergou, ela acompanhou. Entendeu? Tá um outro que denunciou a questão dos médicos da Santa Casa, sabe, dos 2 médicos que estavam lá, que não eram médicos. Tudo isso é fazer política, né? Isto é fazer política. Mas as pessoas, quando constroem pro bem, é gostoso. Mas se vier para o lado da maldade, não tem jeito. E o Pedro Mota acabou se envolvendo com a política desde a década de 80 e continua até hoje. O senhor lembra a primeira campanha política que o senhor participou, mesmo não sendo candidato, mas a primeira que o senhor participou? Lembro. Eu lembro, a esposa do meu irmão, do Demésio, a Didi, eles tinham a perua Kombi, nós juntávamos os irmãos dentro da Kombi, nós virávamos esses bairros periféricos, um pouco mais afastados, de porta em porta. Nós conversávamos, nós batíamos palma, explicávamos, pedimos o voto, quantas e quantas vezes nós fizemos em cada bairro. É gostoso. E tem pessoas que lembram da gente ainda. São gatos pingados, mas lembram da gente daquela época. Isso foi na primeira eleição do Dr. Telmo? Isso na primeira eleição do meu irmão, quando foi candidato a vereador. Ah, não, 70 ainda. Ainda nos anos 70, 76. Quando, na eleição para prefeito, o Luiz Máximo e o Benedito Sérgio Lencioni disputaram. Tinha sublegenda. Mas aí aquele tempo que o partido era a Arena, o MDB. O Luiz Máximo até ficou em primeiro lugar, só que por conta da sublegenda, o BSL assumiu. Entendeu? E depois veio as segundas eleições, aí o Dr. Telmo fez 2 mandatos, fez o primeiro mandato excelente, sabe? Aí o Demésio foi vice-prefeito dele nos 2 mandatos, só que naquele tempo o mandato era de 6 anos. Depois passou a 4. Entendeu? Quer dizer, poucas pessoas sabem disso. Entendeu? Mas tudo isso faz o quê? Faz parte de se interagir com a política, participar da política, estar próximo da política. A eleição de 82, que foi a primeira que o Dr. Telmo ganhou, foi a eleição que o PMDB fez a festa no país inteiro, né? Que ganhou praticamente todos os governos. Tudo. Ganhou de ponta a ponta, como diz, fez barba, cabelo e bigode. Certo. O Franco Montoro ganhou em São Paulo, o Tancredo Neves ganhou como governador de Minas Gerais. Ganhou, entendeu? E depois de ganhar como governador de Minas, também ganhou para presidente, mas não assumiu, né? Quer dizer, ou seja, sumiu. Ficou doente ali, né? Ficou doente. E nessa primeira eleição de 82, do Dr. Telmo, que seu irmão foi o vice, quais são as lembranças que o senhor tem naquela eleição que o PMDB, entre aspas, varreu o Brasil inteiro de voto? Que lembranças o senhor tem daquela época? Olha, as coisas boas marcam. Nós ganhamos vários campos de futebol aqui na cidade, naquele tempo. O Jaque teve uma evolução muito grande, foi até campeão da 3ª divisão, por isso que ela tem uma estrela. Mas o que mais marcou mesmo foi os abusos, os descasos, a ladroagem, a roubalheira, os escândalos que o PMDB fez da parte de cima para baixo. Isso entristeceu muito, aborreceu muito. Enquanto nós procurávamos produzir para o bem,
Tinha alguém lá em cima que tinha uma força maior, que procurava pelo lado do mal. Ou seja, olhava para si e não para ti. E isso não era o nosso objetivo aqui no município, sabe? E essas coisas para nós não ficou legal, não ficou bom. É por isso que houve uma saída partidária. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo. Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.